Bom dia, pessoal! Vocês estão bem? Mais uma live meio-dia, todo santo dia, ao meio-dia. Eu e o Érico Rocha. E o tema de hoje é Instagram. Se você quer aprender um jeito atípico, diferente de fazer marketing no Instagram, mais especificamente nos stories, essa live de hoje pode te ajudar. E eu vou chamar o Érico. Faz tudo, né, para quem trabalha com lançamento, usar melhor o Instagram para impulsionar aí o resultado do lançamento. E Opa, olha ele. E aí ladeirinha? beleza, famoso ladeirinha. Queria perguntar aqui pra galera, pra apertar esse coraçãozinho e falar assim, cara, quem quer aumentar a performance do seu Instagram? Digita eu, aperta o coraçãozinho e divide essa live com alguém. Porque Nossa Senhora do lançamento do sétimo dígito sabe quando você aperta o coraçãozinho pra gente e ela manda um coraçãozinho pra você. Na verdade, Ladeira, isso é tudo mentira, tá? Não manda não. É simplesmente marketing, mas aí, que a gente fica feliz, a gente fica feliz. E muita gente vê a vida de stories e tal e acha que a essência é ficar mostrando o seu dia a dia. Quem acha que é isso? Quem é que acha que para fazer stories tem que ficar mostrando o dia a dia? Café da manhã, na academia, família, filho. Você Tem uma tinha essa galera que é. impressão? De verdade, você acha que muito do stories, a ideia do stories é ter que mostrar um pouquinho da vida e do que está acontecendo nesse exato momento? Eu acredito que é, mas eu vou te falar uma coisa. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa. Se você tá há muito tempo, você cansa. Você Para algumas pessoas cansa demora de um ou mostrar ou você dois. cansa de ver? Eu sou uma pessoa, não sei se a audiência é mais assim, mas eu sou uma pessoa menos. Não parece, mas eu sou uma pessoa mais introvertida do que elas imaginam. Uhum. Talvez uma pessoa mais técnica. Então, assim, de vez em quando eu gosto, de vez em quando parece que eu não tô vivendo a minha vida. Parece que eu tô vivendo para postar os stories, sabe? Então, vamos dizer assim, quando você faz isso por longo prazo, é uma coisa que chega uma hora que eu Eu tive desisti essas. disso. Eu desisti de. Se você for. Quem me segue nos stories aqui, vai perceber que deve ter mais ou menos uns 3 meses, uns 2 ou 3 meses, que eu não publico nada da minha vida pessoal nos stories. Nada mesmo. Não publico meus filhos, antigamente eu até publicava, ou então alguma coisa que estava acontecendo, para onde eu estava indo. Quem reparou que eu nunca mais publiquei nada da vida pessoal? Zero. Zero. Não tenho na academia, não tenho filho, não tenho viagem. E olha que eu viajei com você, fiz uma puta viagem lá com você, Flávio Passo, foi É legal. verdade, a gente não publicou nada daquela Não viagem. publiquei nada, nada, zero. Alguém, a galera botando que reparou. A dos meus filhos foi um acordo que eu entrei com a Paty e a gente não quer tirar a privacidade do meu filho sem ele saber que, sem ele ter opção de saber, assim. Aí que passa, ele tá com 18 anos e fala, pô, pai, eu não queria ter tido uma infância exposta. E hoje em dia ele não tem a opção de falar que não podia. E eu não tô recriminando quem faz, não, tá? Inclusive eu fiz. Mas aí foi uma parada minha e da Paty, né? E aí depois vai entender por que eu tô chegando nessa reflexão, né? E depois, no tempo, eu falei, porra, cara, será que é tão relevante pro meu público de marketing ver se eu tô indo pra academia ou não? Eu sei que às vezes inspira, ou sei lá, o que que eu como no meu café da manhã. É lógico que na viagem, dependendo de como for, né? O meu lifestyle, que a galera gosta de falar, pô, esse cara vai para lugar, eu queria ter a vida que ele tem. Talvez isso aumentasse até a minha conversão. Mas, estatisticamente falando aqui, depois de fazer essa mudança, eu reparei que a quantidade de views que eu tinha não diminuiu, a quantidade de cliques que eu tinha até aumentou. Médio. E olha que a gente está numa época que o Instagram não tá na maior distribuição de stories. Eles testam muito, né? Inclusive, essas últimas semanas teve um pico de aumento. Mas às vezes eles vão testando e distribuem mais os reels, às vezes mais os stories, vai entender, né? Mas interessante entender como que não mudou em nada. Pô, obrigado. Me deixaram um recado aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa. Ah, uma beleza. Você quer alguma notícia para dar aqui pra galera? Não mudou em nada, cara. Nada, 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 nada. A minha. Até aumentou o número de cliques, né? Então eu fico refletindo. É lógico que eu fico pensando também que a galera, tipo uma Virgínia. Você conhece a Virgínia? Muito E conhece bom. pouco. A Virgínia é a maior, pra você ver como é que ela é a maior influenciadora brasileira hoje. Ela tem tipo uns 55 milhões de seguidores no Instagram. Tem até o Neymar, né? Que acho que tem mais do que ela. Mas
ela tem mais engajamento que todo mundo. Os vídeos têm em média 30 milhões de views, pra você ter uma ideia. E aí a vida da Virgínia. Aí, normalmente, quando eu falo isso, né, que não precisa, as pessoas me citam a Virgínia. Nossa, mas a Virgínia fatura milhões, porque ela mostra, a Virgínia mostra a vida inteira. Basicamente é como se o stories dela fosse tudo que está acontecendo na vida dela. A Virgínia é o dia inteiro mostrando, desde a hora que ela escova o dente até a hora que ela vai dormir, ela mostra tudo. Mas, pô, você foi que não conhece, né? Cara, a Virgínia tem uma vida muito massa, Érico. Ela é casada com o filho do Leonardo, ela tem um abdômen maravilhosamente perfeito, ela sabe dançar, ela tem uns biquíni que vou te falar que chama um pouco a atenção, olhar de biquíni. Ela tem 4 filhos, ela tem umas tatuagens, ela dá mortal pra trás. Pô, dá vontade de seguir ela mesmo. Agora, olha a minha vida, eu, 2 meninos chorando. Eu não sou tão legal pra alguém querer, né? Tipo, eu tenho uma Tatuagem vida de lagarto. ligeiramente normal. Eu não me sinto interessante o suficiente pra ter um Instagram que alguém ia gostar de ficar vendo minha vida. Mas eu acho que eu sei alguma coisa que a galera do meu Instagram gostaria. Conhecimento. Conhecimento, mas mais ainda, que é a base do Stories da X. Audiência, clique, vendas. Comunidade. Comunidade. Fala mais sobre isso. Eu tenho a noção do que uma comunidade inteira pensa sobre algum assunto. E aí eu dou voz para essa comunidade. Boa parte do conteúdo do meu Instagram não é feito por mim, essencialmente. É feito, às vezes, pela própria comunidade. E as pessoas, elas adoram saber o que outras pessoas iguais a elas ou parecidas com ela pensam. Então eu crio uma verdadeira conversa e um verdadeiro debate em que eu basicamente sou um curador do debate. Eu sou ali, eu oriento, mas eu não sou o cara principal do debate. Às vezes eu até sou, mas mesmo quando sou eu, é baseado na voz na dúvida da comunidade, né? Quando eu respondo caixinha de pergunta, por exemplo, eu dou conhecimento. Mas todo conhecimento é solicitado pela comunidade, não é uma ideia que veio da minha cabeça. E como é que você. Quais são os passos para você criar a comunidade? Ela aconteceu de forma orgânica ou você fez ela de forma orquestrada? Orquestrada. Então, como é que você. Como é, para alguém que está assistindo, como eles conseguem fazer? Eu sei que você vai entrar mais a fundo nisso às 20 horas hoje, na live que a Uhum. gente vai fazer no YouTube, mas como é que você orquestra isso? Alguns dos passos aqui que a gente possa dar em uma hora. Então, o passo um não tem tanta genialidade, não, mas é bom falar, porque às vezes. Mas a primeira coisa é nichar, né? A minha comunidade é a comunidade de pessoas que têm infoprodutos ou querem ter. Certo? Então, eu posso até ter assuntos paralelos e relacionados, porque essas pessoas têm filho, elas têm família, elas têm dificuldade e tal. Mas todo mundo tem que ter pelo menos essa intenção. Então, eu não estou falando com qualquer pessoa. Estou falando com alguém que quer ter um negócio digital. Isso aí não tem nada de tão genial, não, né? É Só importante, explicando. mas é simples, mas é a base. Porque se você tenta ter uma comunidade que não tem. Eu tenho a comunidade de quem anda de moto. Beleza, vai dar certo. Agora tem uma comunidade brasileira, é muito aberta, né? A não sei que você seja político, mas assim, ainda assim teria que ser brasileiros conservadores ou brasileiros libertários, né? Fica Beleza, difícil. nichei, por exemplo, comunidade, quem quer fazer um 6 em 7 seria no meu caso. Tipo, Galera, digita aí nos comentários qual que é o seu nicho, só pra galera saber. Então esse é o passo 1. O passo 2, uma vez que você definir isso. o passo 2 é comando. Eu vou dar um exemplo, Comando. eu vou contar uma piada de comando que você vai gostar. Eu tava vendo o show do Murilo Couto. Você chegou a assistir aquele vídeo que eu te mandei do Eu, Murilo Couto? eu assisti. Você viu como é que o vídeo começa? Cara, é aquele que ele tá zoando os coaches de tudo quanto é. Eu não me lembro, vou ser sincero aqui pra não ser um sincericida, eu não lembro como é que o vídeo começa. Eu vou te começar como é que ele começa. Ele faz assim. é, Ele começa a bater palma, aí ele fala assim: eu quero que vocês gritem, eu. Aí a galera grita, eu. Aí daqui a pouco ele fala: agora eu quero que vocês gritem, ah. Aí a galera grita, ah. Aí ele fala: eu quero que vocês gritem, eu. Aí a galera grita, eu. Aí ele fala: mas vocês são bestas também, em qualquer merda que eu mandar vocês fazer, vocês vão fazer.
Aí todo mundo cai na risada. Porque, por que que alguém tava seguindo o comando do Murilo Couto? Eu Cara, acho que ele tá porque... parafraseando os coach, né? Porque Não, todo mundo que tá aí diz eu. mas assim, por que que alguém, por que que quando um coach diz, falando assim, todo mundo que tá aí diz eu, por que que a gente responde eu? A gente quer participar, quer sentir. É. Eu acho que a Tem gente é treinado para obedecer comando. Eu não sei. Eu tenho uma. Tipo assim, se eu falar para você, Érico, do nada, se eu fizer e te der um comando estranho, você vai tender a responder o comando. Por que comando? Ou Se eu você fala, tiver pula ali. se eu tiver sozinho, talvez não, mas se eu tiver no grupo, talvez sim. Às vezes até sozinho, tipo, se chegar alguém desconhecido e te pedir alguma coisa, ou cara, uma vez eu vi uma pegadinha que um cara, do nada, não é, talvez não acontecesse com todo mundo. O cara tava no, eu adoro canal de Instagram de pegadinha, né? Aí, esse é um gordinho, cara. Eu esqueci o nome dele. É um gordinho carioca. Quem souber quem é, bota aí no chat. Aí o cara tava correndo, né, no parque. Aí o gordinho pega e fala assim: ai, 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 irmão, atenção. Deita no chão e começa a fazer flexão. Vai, 1, 2, 3, vamos ver quanto você vai fazer. E o cara começa a fazer, cara. E Edu Primitivo. Aí ele tampa o cara com uma venda e vai embora. E o cara continua fazendo um monte de flexão. Quando ele Eu vi levanta, não tem essa. mais ninguém. Assim, como é que aquele cara aceitou um comando tão. Lá no cérebro, eu tô ligado que ele deu um impulso muito ali. Eu acho que ele oferece um valor em dinheiro também, se o cara fizer as flexões. Mas eu acho que a gente tende a obedecer comandos, né? E aí, sabendo disso, eu li isso num livro que chama Hooked. Eu comecei a testar dar comandos para a audiência. E os comandos eram muito simples, nada muito elaborado. Então, minhas primeiras experiências com Stories 10x foi na época que eu fazia com a Kátia Damasceno, né? E aí, eu saquei que as pessoas também gostam de desabafar. Aí eu dei um comando, ó, me conte uma história de um relacionamento seu amoroso, uma relação sexual, que foi constrangedora e que deu muito errado. Só isso. E, cara, as pessoas aceitaram o comando e começaram a contar. Eu até colocava, ó, fique tranquilo que a sua privacidade está garantida. Eu vou esconder o seu nome e sua foto. Ninguém vai saber que é você. Érico, as pessoas iam contando as histórias da vida sexual altamente íntimas, cara. Do nada. E aí, só nisso, a quantidade de respostas que eu tenho é enorme de um único story, concorda? Se elas estão. Então imagina um Instagram igual o da Kátia, que tinha na época lá seus 7 milhões de seguidores, 8 milhões. A quantidade de respostas que tinha era 10 mil respostas. E aí, quando tem 10 mil respostas, ele entrega mais, porque o Instagram, o algoritmo pensou, estão engajando muito, então deve ser bom. E aí eu ia fazendo a curadoria, que era o que eu falei. Eu ia lá, tirava o print da história muito legal, pum, e publicava para todo mundo ver. E não é interessante saber da história da vida dos outros? Pô, fala a verdade, você é um cara não muito curioso, mas você teria curiosidade de ver algumas dessas da Kátia? Vai, fala aí. Eu já tô curioso agora. Não é massa, cara, imagina. Mas, cara, eu aprendi isso de uma maneira diferente, sabia? Esse negócio do Hum, comando. hum, Eu lembro que da primeira vez, eu vou contar isso num contexto. Da primeira vez que eu fui fazer um evento ao vivo, lá em 1900 bolinha, Guaraná com rolha, eu hum, não sabia falar em público. E eu tava muito inseguro. Tão inseguro que o Hugo tava no palco junto. Primeiro evento ao vivo do... A gente chamava nem Fórmula, chamava Ignição Digital. E aí eu fui... Aí um amigo meu que é francês falou assim, Érico, vem aqui pra França que eu vou te ensinar a fazer umas paradas. E aí eu lembro de fazer a primeira palestra e tava ruim pra caramba. Eu estava inseguro, muito. Ele falou assim, Érico, ele explicou pra mim, tá? Não sei se é verdade. Ele era um cara da sedução. Era o nicho dele, ajudava homens a seduzir mulheres e tal. E aí ele falou assim, cara, vou te dar uma ideia de uma coisa. O homem é um animal que anda em matilha, igual os lobos, igual o cachorro. E na matilha tem um líder, que é o alfa. E quando você subir no palco, é bom que a sua audiência entenda que você é o alfa. Porque senão eles vão começar. Se eles sentirem fraqueza em você, eu não tô falando isso, eu tô falando o que ele me falou. Vai dar cada vez pior. E eu vou te ensinar um truque para que a galera comece a te ver como um alfa. E aí a verdade o truque é dar comando. Então ele vai falar assim: vira para a pessoa do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Esse era o comando. E as pessoas queriam participar, e elas viravam e faziam isso. Quando você dá um comando e responde, no ambiente, no nível aqui atrás, elas começam a entender que quem é o alfa é quem? É você. você que tá dando E comando.
aí sempre tem um evento ao vivo novo, uma pessoa que está super reticente com você. E ele não quer, ele não quer fazer o comando. Só que como é que o comando acontecia? De um amigo segurar o outro e chacoalhar, então ela ficava chateada de não participar porque ele podia estar bravo comigo, mas não com o amigo do lado. Então ela meio que se era meio que uma situação que fazia com que ela. Então toda vez que eu me sinto inseguro no palco, eu tô falando isso. Tô me sentindo inseguro. Sabe quando você tem alguém te olhando um pouco mais ruim, uma piada não aterrizou? Porque eu reverto a esse negócio e falo assim, cara, vira pra pessoa do seu lado, dá um abraço e fala. É preciso. Aí reforça esse negócio. É preciso dar um comando. E essa era uma estratégia de liderança sem agressividade, né? Porque o alfa sempre é visto como um cara mais agressivo. E você não precisa ser agressivo para ser o alfa. E quando você dá um comando para as pessoas. É muito louco isso que acontece. Quando você dá um comando, isso não é ao vivo, tá? E as pessoas respondem, sua confiança vai lá em cima. Agora, se É, ninguém responder, meu irmão, sua confiança vai lá embaixo. Mas é raro, porque num contexto crítico, a maioria das pessoas, uma grande parte, uma massa crítica das pessoas vai responder o comando. E aqui eu fecho parênteses, porque isso não tem nada a ver com stories, né? Mas eu entendo que dá um comando. E quando você deu um comando, a mas é a pessoa. mesma coisa no Stories, sabia? Isso que você falou, eu acho que é um dos maiores benefícios do Stories 10x. E ele é tão grande que tem que tomar cuidado, porque senão você fica. É perigoso até, eu vou falar. Perigoso mesmo, assim, de. Porque o que você falou aí? Se você tá no palco e você dá um comando, pode ser simples, eu uso muito o comando do levantar a mão. Quem aqui faz tal coisa? Levanta a mão. Se a galera levanta a mão e abaixa e participa, você meio que tá regendo, você é um maestro, né? Você tá regendo ali a plateia e vai funcionando. E aí você ganha confiança, que é o que você falou. Literalmente, você sente até um pouco de prazer, né, cara? Tipo, é prazeroso você estar num palco sabendo conduzir e tal. No Stories, se você posta a sua vida, eu sei lá o que você está postando aí, e tem pouca resposta, cara, você vai ficar mais desanimado em postar mais. A verdade é essa. Se você posta, você postou qualquer coisa aí, e ninguém respondeu, você posta um vídeo e não tem nenhum comentário, se você faz uma live e não aparece ninguém, cara, você vai estar menos entusiasmado para fazer a próxima live, concorda? Eu não Alguém do consigo. Instagram é zero. Pô, você vai falar, fazer um Instagram para não ter nenhuma resposta. Aí imagina que você faz um Instagram e tem 700 respostas. Imagina como é que você se sentiria, você que está aí do lado. 700 respostas. Você faz um story e fica 7. Cara, é tanta dopamina, Érico, que vai para sua veia, que você fica viciado em fazer stories. Eu vivi esse problema de ficar. Porque. E eu vou te falar, você publica. Ó, alguém botou que desistiu por isso. Quando você, cara, desiste, ninguém te responde. Agora, quando muita gente responde, tem até o efeito contrário. 700 respostas e 700 potenciais leads, né? Não necessariamente 700 potenciais leads, mas muitos podem ser. Dependendo do tipo de sequência que você faz, dá para ter 700 respostas e a maioria ser só curioso, interagindo mesmo, que é bom também. E você pode fazer uma outra sequência que não tem 700, mas vai ter quarentinha bem quente Ó, de leads intensos. agora eu vou fazer uma pergunta. Uma vez que o cara entendeu esse passo do comando, Hum, e vamos supor, e aí ele fez um comando e não deu resposta, tá bom? Então, uhum. eu acredito que tem comandos que funcionam e tem comandos que funcionam mais ou menos e tem comandos que funcionam pra caramba, tem comandos que funcionam legal. Nessa sua experiência, que tipo de comando você acha que todo mundo aqui que tá aqui pode sair dessa live, postar isso lá e de alguma forma ter essa chance de ter essa sorte de principiante? Óbvio que vai depender já da quantidade de seguidores que a pessoa tem, e aí talvez tenha mais ou menos resposta. E vai depender não só do comando, mas da intensidade que você põe no comando. Posso te dar um exemplo para ficar mais Claro. interessante? Por exemplo, tinha um cara que ele até tinha uma quantidade de seguidores, ele fez o comando e não funcionava bem. Era um cliente meu que tinha um negócio de arquitetura. Ele ensinava a reformar casa, não era arquitetura, né? Reforma de casa. E aí ele pegava e criou um comando que era quase que uma gamificação nos stories. Eu ensino lá nos stories da X. E o comando era: quanto você acha que custou um item X da reforma dele? Então ele botaria lá um piso de taco. E aí a galera tinha que descobrir quanto custou
E aí pouca gente respondia. Se pouca gente responde, você tem que dar, você pode dar incentivo para que a pessoa participe. Um incentivo pode ser, no meu caso, por exemplo, eu faço uma muito comum, ó, alguém me faz uma pergunta, foquei na caixinha, e eu faço, ó, a primeira pessoa que descobrir quais são os 3 erros de mentalidade dessa pergunta vai ganhar uma live de consultoria comigo. Pô, concorda que eu estou dando um belo incentivo para esse cara ficar tentando descobrir qual é os 3 erros? Então, no caso desse cara, eu falei, cara, tá faltando incentivo. E aí, ele começou a dar um incentivo muito louco. Ele dava literalmente um Pix de R$ 1.000. Eu falei, pô, Leandro, mas aí tá de sacanagem, né? À medida que a pessoa começa a viciar na brincadeira, você tira o incentivo do Pix. Eu Então, no tô. início, você dá incentivo. Uhum. Ó, se alguém descobrir, no seu caso aí, você pode botar assim: se alguém descobrir qual gatilho mental eu estou usando em tal frase, ganha um Pix de R$ 1.000. Um gatilho mental mesmo, o primeiro a descobrir. Nossa, cara, vai dar muita interação, concorda? Pô, Nossa. Leandro, mas dando Pix de R$ 1.000 é fácil, eu quero ver 100. Eu faço 100, no meu caso, às vezes eu dou uma live, às vezes eu não dou nem live. No caso da Kátia, eu não dava nada, mas ela tinha muito seguidor. Então eu só pedi o desabafo. Eu fiz um ontem, deve estar. Quer ver uma loucura? Eu não dei nenhum incentivo, zero. E eu pedi uma coisa relativamente difícil. Teve um cara que me mandou um print que falou assim: Leandro, por nada como o Venda Todo Santo Dia. Eu tô num domingo, de boa, passeando com meus filhos no parque e eu acabei de fazer, sei lá, R$ 1.500 em vendas. Cara, isso é muito gostoso. Aí eu peguei e falei assim para minha audiência, ó o comando. Cara, não tem nada mais gostoso do que vender enquanto você está se divertindo com sua família. Como foi o seu domingo aí? Me manda. Cara, sabe quantos prints eu recebi? Print não é a resposta de alguém. As pessoas queriam mostrar para aquela comunidade como estava o domingo delas também. Comunidade. E aí, velho, print atrás de print gerou uma puta prova social para o meu produto, concorda? Então eu fiz o comando e eu não dei incentivo nenhum. Concorda que eu não dei incentivo? Concordo. Se eu Mas tivesse é, dado, estaria dado o no, triplo. no começo, no começo não, eventualmente, se não tivesse dado, você podia usar o gatilho mental do incentivo, né? Gatilho mental do incentivo. E às vezes o incentivo pode ser monetário, pode ser uma live, pode ser. Aí você tem que ir testando. Ó, às vezes, vou te dar um exemplo. Às vezes eu uso um que é o do desabafo. Tipo, para alguém contar uma coisa que está dando errado. E se eu fizer de uma. Eu não vou dar incentivo nenhum, tá? Mas eu vou te mostrar como é que aumenta a resposta ou diminui drasticamente. Eu quero pedir para a minha comunidade falar, desabafar sobre o marido ou a esposa não apoiarem no trabalho. E eu só peço, pessoal, seu marido e sua esposa te apoiam? Conte aqui a sua história sobre isso. Eu já testei isso, tá? No meu Instagram. Não funciona. Zero. É porque ela tem medo de você expor uma coisa mais íntima? Seria a Não, minha tese? eu posso até botar. Não vou expor, fique tranquilo, eu só quero que a comunidade converse sobre esse assunto e tal. Não funciona. Mas eu fiz uma mudança e funciona pra caramba. Qual que é? Essa, essa mudança é boa. Eu dou o primeiro passo. Eu pego alguém que já mandou aquela reclamação, uma história real de alguém, tipo, uma história boa, e conto antes. E aí eu pergunto, mais alguém vive alguma coisa parecida? Aí funciona pra caramba. Então, peraí, você não simplesmente dá o comando, você dá um comando, mostra alguém que já respondeu esse comando e fica bem mais fácil de responder, né? Alguém já viveu uma coisa parecida. É porque parece que tem a prova social do é normal desabafar aqui. Opa, mais alguém falou sobre isso também? Tem a prova social e é mais fácil de responder também, né? Eu É mais também fácil. Parece que eu entendi melhor quando eu dou um exemplo, né? tenho gatilho mental para quem viveu a mesma situação da semelhança. Eu Tem não um tô sozinho, contexto, né? Tô com um pouco mais de contexto, concorda? total. Mas, Então, você vê como é que às vezes no Instagram e no marketing é um detalhezinho, cara. Uma vez veio uma menina e falou para mim assim: fiz o Stories 10x num evento de mentoria meu. Cara, sim. Stories 10x do Ladeira. E eu não sei se eu devo estar doida, mas comigo não funciona de jeito nenhum. E aí, mentoria, não sei, às vezes tem um pouquinho de fofoca, né? Não sei se a sua às vezes tem. Na minha Conta, conta. não. Aí, chegou no meu ouvido, logo no meu ouvido, né? Aí eu perguntei, quem é? Quem é?
ela fez hoje? Ah, não, disse que fez hoje. Aí eu, não, me manda aí o arroba. Aí eu vi. E aí, cara, eu perguntei pra ela, ó, eu vou dar uma análise do seu Stories 10x. Ela quer, mas tem que ser público. Todo mundo da mentoria vai ver. Caraca, olha a confusão que eu criei no meio da mentoria, né? E aí ela falou, top. Eu falei, não, vou fazer com carinho, não vai ser uma esculhambação total, não, tal. Ela, não, beleza. Aí eu provei por A mais B que ela não fez Stories 10x, ela fez Stories, ela esqueceu do 10x. Ela não usava o contexto. Então ela achava que Stories 10x era fazer um monte de pesquisa antes. Tipo, sabe quando você pergunta tal coisa ou tal coisa? Prefere opção do feijão, feijão opção da arroz? Enfim, ela fazia um monte de perguntinha normal que não tinha uma atenção tão real e depois botava um link. Aí eu perguntava para ela, qual dispositivo do Stories 10x você está usando aqui? Aí ela não sabia responder. E é por isso que não deu resultado, né? Então, às vezes entender as minúcias da coisa é que faz o resultado ser muito maior ou muito menor. No Instagram, especificamente, ali nos stories. E eu vendo demais com stories, Érico, mas muito mesmo. Principalmente essa aí, ó, vou te dar uma Stories 10x para high ticket. É gasolina. Eu vendo muito ticket alto com Stories 10x, cara. Os meus eventos de mentoria, mastermind, tudo acima de 7 mil. 7, 30, 100. Aquela moça que tava aí, eu vendi com Stories 10x, 100 mil. Que eu fui aí na última vez que eu tava aí no seu escritório. 100 mil. 100 mil. Um Stories que eu fiz. Porque eu fui dividindo os tipos de sequência, né? Tem sequência que é voltada para venda, tem sequência que é voltada para engajamento, tem sequência que é voltada para consciência. Eu fui botando tipos de sequência mesmo, né? E aí eu descobri, se eu quiser só engajamento para aumentar o número de views, é uma coisa. Se eu quiser vender, eu não preciso de view. Eu preciso só do cara que já está pronto. Se eu preciso de aumentar a consciência, eu não vou nem vender, nem ficar só de conversa, mas o cara precisa conhecer mais sobre o meu produto. Aí é outro. Eu tô meio que. O que eu tô aprendendo com você, tô digitando aqui nos comentários, tô escrevendo. Aprendizado. O diabo está nos detalhes. É um clássico, né? Quando a pessoa acha que está escutando a forma, ainda não. Então tá bom. Olha, eu percebi. Nichar, comando, incentivo. O que mais, Ladeira? Qual que seria um passo 4? Passo 4. Eu acho que você tem que definir o que você quer, que é os tipos de sequência, né? Definir. Quais são os tipos de sequência? A gente vai ter aqui a sequência de engajamento puro. E aí eu não quero vender, concorda? Que A minha você quer. intenção é engajar. É fazer com que a comunidade converse entre ela, não é nem comigo. Engajamento puro. Esse é um dos objetivos. Pode ser que você queira só criar um engajamento. O que mais? A outra é consciência do produto. Eu quero que o cara entenda mais sobre o meu produto, sobre a solução que eu tenho. Do produto. Aí entra aí quebra de objeção, né? Explicação do método, comparação do método. Isso é dentro de consciência do produto, Isso né? tudo é dentro de consciência do produto. E que mais? E a outra é venda. Venda. Então, geralmente, quando você vai fazer um Stories 10x, você tem um passo 4 consciente, que era, eu quero engajar, eu quero objetivo final, consciência do produto, objetivo é venda, tá? Engajamento, a gente meio que já falou, o comando gera engajamento. Tem outras coisas que geram mais, né? Não sei se a gente quer entrar aí ou você quer consciência do produto, quebra de objeção e venda. Vou entrar direto para venda. Qual que é o... Se eu fosse criar uma sequência de stories 10x focada em venda, se eu fosse criar uma stories 10x focada em venda, você tem que... É engraçado, né? Porque olha só, soa para mim, eu tô criando e estou improvisando, mas na porra desse podcast é improviso. Se eu fosse desconstruir isso, para eu gerar venda, eu tenho que engajar, gerar consciência e depois vender, não tem? Ou você vai para venda sem esses dois passos? Um passo é meio que um pré-requisito para o outro. Dá para ver, né? Que o Eric é um excelente marqueteiro, né? Ele pegou tudo. Só que eu não faço tudo no mesmo dia, tá? Tá, por que não? Eu vou te dar a lógica. Porque se eu ficar o tempo todo vendendo, se todo dia eu engajo, relaciono e vendo, engajo, relaciono e vendo, eu viro um perfil de vendas. E aí eu vou as pessoas vão tender a ter pouca vontade de me acompanhar no dia a dia. Aí eu uso a técnica do Gary Vee. Jab, right hook. Então eu fico, cara, jab, jab, jab. O cara entra no meu Instagram e fala, legal, bom, tô aprendendo, esse cara é bom, me sinto bem, me identifico. Cara, como é que fala isso em português? Jab, jab, right hook. Right hook é cruzado de direita, né? Mas jab é o quê? Eu chamo soquinho
soquinho, bombão. Soquinho, soquinho, bombão. Dá um soquinho, 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 uma bomba na cara da pessoa. Bombão, meu Deus, cada português aqui, bombão. Não existe nessa palavra, viu? Não existe, não, é neologismo. É um neologismo. Agora eu tô, cara, agora tudo é um neologismo. Quem viu a live de, sei lá, terça-feira passada, quarta-feira passada, sabe o que é um neologismo? Criação de novas palavras. Inclusive, neologismo gera comunidade. Gera comunidade, porque é única, é uma piada interna, né? É uma piada interna, é uma coisa interna, e a gente se sente que pertence quando a gente entende, mas ninguém mais entende, piada interna, né? Exatamente. Saquinho, escrevi saquinho, 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 nossa. Saquinho, né? Soquinho. Mas basicamente. Então, não tudo no mesmo dia. Você vai fazer um dia, eventualmente, só engajamento puro, um dia só consciência do produto, outro dia só venda, ou você... Cara, como eu faço, tá? A maior parte dos dias, eu até misturo engajamento com consciência do produto. Eu Tá, acho que para quem está começando, não deveria fazer isso. Porque é melhor você aprender as coisas separadas, depois misturar. Mas certo? eu já faço bastante, na mesma sequência, eu, eu dou muito incentivo para o engajamento, e aí as pessoas vão querendo mostrar o que elas estão pensando sobre o assunto, então fica mais participativo. Elas querem saber a opinião das outras pessoas, não só da minha. Que a gente acha que a gente tem um ego muito grande, acha que as pessoas só querem saber da nossa opinião. Mas no final elas estão mais interessadas na opinião de um todo, de várias pessoas, não só da minha. E eu aproveito para tirar dúvida e trazer consciência do meu produto, entendeu? Entendi. Então, a pessoa vai ficando bem viciada nos meus stories. A ideia é essa. Ela, tipo, assistir os stories do Leandro é agradável porque eu sinto muita identificação com as pessoas que estão, com o que está sendo dito ali. Eu me identifico com a realidade daquelas pessoas. E até quando eu não me identifico, eu me sinto bem também, porque a gente gosta de concordar, discordar, debater, né? Gera um pouco de vício. Não sei se você tem algum influenciador que você é viciado. Eu tive um pouco disso. E era um cara que eu não gostava tanto. Era de política. Não sei se alguém aí já se identifica com isso. Você segue alguém que você não gosta, mas você continua seguindo exatamente porque você discorda e, cara, fica um debate. Então, gera uma identificação com a comunidade, só que ela também aprende muito sobre o mercado, sobre o produto, sacou? Então, a base desse aprender do jeito que eu faço é com pergunta, respondendo pergunta. Massa. Você quer que eu dê um exemplo de um que eu uso que funciona muito para todo mundo, tipo, para ficar mais fácil? Eu acho que fica. E a galera, vocês querem um exemplo? Engaja muito e ele tende a atrair o engajamento de alguém mais pronto para compra. Eita, ferro. Então Não, não. Então não quero não. Para compra não, não, é ele ruim. não vai comprar, é engajamento puro mesmo, Não, mas ele ninguém vai. está interessado em comprar aqui não. Tô brincando. Vamos lá. Dá esse exemplo aí, Ladeira. Esse eu uso quando eu quero vender o meu curso de copy, o Light Copy. É Uhum. maravilhoso, ele atrai o melhor cliente. Eu faço bem assim. Primeiro, uma dica para vocês quando vocês forem fazer. Não começa com uma copyzinha meio mais ou menos. Ah, e hoje não sei o quê, bom dia, gente. Nada de bom dia, já vai direto ao ponto e com alguma coisa que as pessoas vai chamar atenção e é chamativo. Eu boto assim no meu. Vou escrever uma copy para você de graça. Concorda aqui? Eu sou um bom copywriter, sou visto como um especialista em copy. As pessoas querem que eu escreva de graça a copy para elas, né? Aí, logo em seguida, eu dou o comando. Eu uso um dispositivo do Stories da Exercício que se chama pedido com promessa de análise. Basicamente, eu pego e falo assim, ó, escreve o início da sua copy aí. Escreve o início da sua copy. E eu vou escolher algumas e vou reescrever usando o Light Copy. E aí, cara, só isso, mais nada. Aí a galera começa a me mandar pra caramba as copies dele. Muita, chega muita mesmo. Literalmente milhares, muito. Porque a pessoa quer, né? Aí qual que é o problema? Agora eu tenho um problema, né? Vai vir uma copy mais ou menos ruim e eu tenho que escrever uma muito melhor. Que se eu não escrever muito melhor, ninguém vai achar que eu sou um copywriter ruim. E aí eu fico o dia todo escrevendo a copy muito melhor. E eu tenho um engajamento, ninguém, nossa. E aí eu pergunto, ficou melhor? E a galera tem que responder sim ou não. E a galera vai, nossa, vai ao delírio e tal. E eu consigo provar que o Light Copy é bom, porque eu escrevo melhor mesmo, né? E a pessoa cada vez me manda mais. E cada vez me manda mais, e cada vez me manda mais. E aí, quando ela me manda mais e ela vai reagindo, eu sei quem é que está disposto a
comprar. Se eu tivesse menos audiência, eu ia no 1 a 1 para cada um dos que mandaram e tentaria vender. Então, no seu caso aí, o que você pode... Uma vez eu fiz uma dessa para um colega que era assim, ó, me manda como é que você faz a abordagem, aí ele ensinava vendas, né? Como é que você faz a abordagem para conseguir clientes que eu vou analisar se a sua abordagem é boa ou ruim? Eu tinha uma aluna que fazia do amamentação. Ela mostrava, me manda uma foto, olha que loucura, do seu bebê amamentando, que eu vou te mostrar os possíveis erros que você está cometendo. Aí ela mostrava, ó, a bocadura não tá boa, a forma. E a galera mandava a foto, cara, amamentando. Pra você ver como é que as pessoas ouvem comando, porque elas querem a análise. E todo mundo quer, uma das maiores dores de todo mundo, por isso que o fluxo vende tanto e o insider vende tanto. As pessoas querem ser analisadas, elas querem saber se estão fazendo bem, se estão fazendo certo, e elas querem a sua opinião. Então, tende a funcionar muito bem. Massa. E ó, Testem gente, em mim. estamos chegando, desafio feito. Você vai fazer um Stories da X, né? Se você não tiver ideia, você faz um pedido com promessa de análise, você pede alguma coisa para ela fazer, e você promete analisar alguma coisa assim, ó, promete analisar de algumas pessoas, que é o que a gente está fazendo agora, está fazendo um pedido para vocês e com promessa de análise, então estamos fazendo exatamente isso. Marco Ladeira, não precisa nem mostrar o Ladeira, se quiser marcar, pode marcar também, que aí eu ajudo a escolher, mas não mostra o meu, não precisa mostrar os nossos Insta, não, arrasta meio que para baixo para aparecer sem aparecer. E hoje, às 20 horas, a gente vê o resultado de além de uma aula incrível do Ladeira de Instagram para crescer o seu stories, para gerar engajamento, para gerar consciência do seu produto e para vender, você ainda vai ter a chance de ter a sua análise feita do seu negócio. E o Ladeira promete que vai pegar leve, tá, gente? Ele vai fazer uma ou duas piadas só, não mais. Promete isso. É isso aí, Ladeira. Tchau, tchau, galera. Tchau.